Aleluia, glórias a Deus. Shalom Adonai, queridos, missionária Cris com vocês, juntamente com meu esposo, pastor Otávio. Nós estamos aqui juntos, através de todas as plataformas, inclusive da nossa página Grupo de Oração Labareda de Deus, na qual nós temos acesso aí para adentrar após o Espírito Santo da verdade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, entrando agora no oculto profundo escondido do seu coração. Senhor, nós queremos apresentar essa live e pedimos que o Senhor venha blindar todos que estão aqui, a nós que seremos, Pai, e estaremos à frente dessa live, ministrando aqui tudo que o Espírito Santo nos entregar. Senhor, perdoa os nossos pecados e nossas falhas. O Senhor sabe tudo que esta sua filha, este seu filho está passando. E nesse momento nós vamos nos unir em uma só fé, já agradecendo o milagre, a provisão, a resposta e a solução que nós temos te buscado. Abençoa todos, sem exceção, Pai, porque o Senhor está olhando o coração. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a direção deste culto online, aonde a Tua palavra revelada será ministrada. Meu Deus, eu entrego tudo em Tuas mãos, já te agradecendo pela vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Já começa a verbalizar o teu amém. Que assim seja na tua vida, na nossa vida, a presença de Deus. Com a presença de Deus, você jamais será confundido e enganado. Amém? Eu vou passar para o meu esposo Otávio, que vai estar deixando uma palavra com vocês. A paz do Senhor a todos os irmãos dessa live abençoada. Eu peço que você pegue a tua Bíblia e abra no livro de Salmo 40, que está escrito, Salmo 40, versículo 13, que diz assim: Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos, envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que querem o mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem ha, ha, ha. O que Deus está te falando aqui nessa palavra? Aquelas pessoas que ficam de reuniãozinha, que ficam querendo falar mal da tua vida, e que te afrontam, e que dizem ha, ha, ha. Então, Deus está falando para ti. Fica tranquila, descansa, que Deus está contigo. Essa afronta vai passar. E tem mais. Lá em Salmo 70, abra a tua Bíblia, e que diz assim, ó: Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar-me. Fiquem envergonhados, confundidos os que procuram minha alma. Tornem-se atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que me dizem ha, ha, ha. Então Deus está te dizendo que aquieta o teu coração, porque aqueles que te apontam, aqueles que falam mal da tua vida, que te perseguem, que fazem injustiça contra ti, Deus está falando contigo em Salmo 40, versículo 13 e Salmo 70, versículo 1 e 2. Medita nessa palavra, meu irmão, minha irmã, que Deus está falando contigo nessa noite. Deus começou a falar contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, aleluia. O Senhor começou a falar muito forte ao nosso coração aqui. Amados, compartilha essa live em nome de Jesus, porque nós estamos aqui na direção de Deus, por ordem de Deus, porque alguém está precisando ouvir do amor de Deus, ouvir que não está sozinho ou sozinha. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero pedir que você, meu irmão, minha irmã, que você separe aí, em nome de Jesus, a tua Bíblia, a tua espada, em nome de Jesus, para receber de Deus. Amém? O Senhor sabe como é que você está hoje. Talvez você esteja
feliz porque recebeu uma boa notícia, porque Deus manifestou hoje, no dia de hoje, a resposta de uma oração que você tem feito num propósito, no jejum. E hoje o Senhor quer falar ao nosso coração de maneira muito especial. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando aqui, a todos vocês que estão assistindo aí atrás dessa telinha. Deus, Ele está olhando o seu coração, o meu coração. E o coração, ele não tem preço, ele tem um valor imensurável. E pelo nosso coração, a nossa fé, nós temos agradado a Deus. Porém, nós vamos falar hoje de algo que é muito necessário. Eu quero dar as boas-vindas e abençoar a rua que você mora. Eu quero abençoar o bairro que você mora. Eu quero abençoar essa cidade que você mora, esse estado e esse país. Porque o nosso Deus é o Deus de já, é o Deus do agora, é o Deus do de repente. Quando nós profetizamos em nome de Jesus e aquele que crê recebe em nome de Jesus, está feito. Deus decreta a vitória. Então creia, toma posse da sua vitória. Hoje nós queremos falar da palavra revelada que está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou estar lendo a palavra, eu peço que você curta, dê o seu like, o seu joinha, mande o seu coraçãozinho e compartilhe essa live em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, sem exceção. Efésios capítulo 6, versículo 10, começa falando sobre a armadura de Deus. Nós vamos ler a palavra e depois o Espírito Santo vai ministrar sobre nós esta palavra revelada. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, glórias a Deus. Você que sabe o quanto você já está recebendo pela palavra revelada que Deus está nos dando agora. Pelos Salmos 40, Salmos 70, Efésios 6. Nós estamos aqui recebendo de Deus, amados, justamente recebendo de Deus aquilo que talvez, eu não sei, mas o Espírito Santo diz que muitas pessoas, dentro do seu coração, do vazio da alma, têm procurado se esconder frustrações, esconder situações que muitas vezes somente Deus e o seu travesseiro sabem. Nem sempre podemos falar, nem sempre conseguimos expor, mostrar e fazer o nosso próximo entender a nossa dor. Quando eu digo nossa dor, é a dor que nós estamos vivendo neste tempo do agora. Essa dor que muitas vezes nem você entende. Essa dor que o sangue de Jesus nos dá a cobertura. O sangue de Jesus é fiel para blindar
a minha e a sua casa. Estamos vivendo um tempo em que a palavra do Senhor está falando aqui. É momento de se revestir. Não há mais tempo a perder, porque o tempo está correndo muito rápido. E vocês percebem que as coisas estão acontecendo de maneira mais rápida. Quando você vê, o dia já passou, a noite já passou. Quando formos ver, já estamos aí passando para o meio do ano, para o final do ano. Mas nós estamos vivendo cada dia buscando revestimento. Revestimento, porque existem situações que não mudou. De 5, 6 anos, 10 anos para cá, a situação não mudou. O que acontece em uma guerra, uma batalha espiritual? Vence o mais forte, o mais sábio, que tem a melhor estratégia, que tem as melhores armas e onde o general, a patente máxima que está à frente, sabe como coordenar os soldados valentes para essa batalha. Eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando, mas Deus sabe que quando a porta da sua casa se fecha, quando você entra na tua casa, entre 4 paredes, só você e Deus, e quem está contigo dentro dessa casa sabe verdadeiramente o que está se passando, o que está acontecendo. Só você sabe o que você passa no seu setor de trabalho, na sua área, na sua profissão. Porque as batalhas, elas vêm na vida espiritual, as afrontas, as guerras, os levantes, as perseguições, as calúnias, as contendas, o espírito de divisão. Ele vem na área espiritual, sentimental, financeiro, familiar, profissional. Porque o inimigo, ele sabe o que pode te atingir. Ele sabe o que você está clamando quando você não ora com sabedoria. Existem coisas que você não vai falar, você não vai deixar sair dos lábios para que o inimigo leia e ouça o que você está falando com Deus. É uma oração só entre você e Deus. Existe também a diferença da oração de guerra. A paz do Senhor, amados, vocês que estão chegando aqui agora, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O inimigo sabe qual área você está mais fortalecido e qual área você precisa buscar mais. O Senhor hoje está falando que estamos vivendo um tempo na qual você vai se surpreender, porque no de repente, alguém em uma dessas áreas se levanta contra a sua vida. Ministerialmente falando, quem tem chamado, quem já conhece os seus dons emprestados por Deus, porque prestaremos conta desse dom. Em não falar o nome de Deus em vão também, nós prestaremos conta de tudo o que nós estamos verbalizando. E lembrando que quando o Senhor nos fala aqui, o Espírito Santo nos fala hoje, de que a armadura de Deus, ela é uma armadura espiritual. Essa armadura espiritual, quem é que vai ver, enxergar essa armadura? Oi, Cristiano, a paz do Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. Quem mais está aqui conosco? O Antônio, a Marli, a Cleide, a Ana, a Joélice. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Essa armadura espiritual, ela é tão poderosa que nós estamos lutando contra aquilo que os nossos olhos carnais não veem. Perdão, queridos. Os nossos olhos carnais não podem ver, porque nós estamos numa luta travada, principalmente neste ano agora. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo sempre. Receba o abraço do Espírito Santo aí, o nosso também, para vocês e todos da família de vocês. A palavra do Senhor diz aqui em Efésios 6 da seguinte maneira: porque não temos
Nós não temos que lutar contra a carne. Você não precisa entrar em luta corporal com a carne, com aquilo que você vê que está te afrontando. Está falando, está agindo pelas costas, está te condenando perante um tribunal que você não foi chamado para fazer parte. O Senhor está falando aqui, filho, filha. Nós não temos, o Senhor está falando, você não tem que lutar, bater de frente com o que você acha que é nessa área que você está sendo afrontado. Por quê? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor está falando aqui que mediante a profundidade que você tem buscado a Deus, que você está descendo na busca, você não depende de ninguém para buscar. Você ajoelha, o seu joelho vai clamar por respostas que Deus não vai entregar na mão de ninguém, vai entregar na sua mão. Porque Deus sabe aonde você está sendo afrontado, Deus sabe aonde você está sendo perseguida, Deus sabe aonde você está sendo invalidada ou invalidado. E o Espírito Santo está falando aqui, o ser humano, quando ele comete um crime, o crime expõe na carne sangue, tragédia. Isso é o que os nossos olhos podem ver. Mas atrás desse cenário ruim, triste, existe a responsabilidade do que a palavra revelada está falando aqui. Principados, potestades, príncipe das trevas, deste século atual em que nós estamos vivendo. Muitas coisas Deus está abrindo a visão de águias aqui. Águias que estão vivendo como pombos, como animais menores, que nem alçam voo, então só olham para baixo. Deus nos chamou como águias. E a águia, um mistério muito forte que o Senhor falou conosco, a águia, ela voa nos lugares mais altos. Deus concedeu para a águia uma visão extremamente aguçada. Ela tem um controle pela visão dela, de onde ela está, lá do alto. Mas para que ela venha se alimentar, ela tem que descer. Para ela se alimentar, ela tem que descer, submergir. Quando ela vai pegar um peixe ou uma presa que está sobre a terra mesmo, de todas as maneiras, uma águia tem que descer para receber o alimento que o corpo dela precisa. Nós somos águias de Deus. Eu profetizo que a partir de hoje, o Espírito Santo vai ter acesso ao seu subconsciente e ao seu consciente. Vai abrir a sua visão de águia para que o seu sentimento não seja movido pelas obras da carne, pela afronta que a carne está fazendo, mas a sua luta não é contra isso que está na sua frente. A sua luta não é contra essa porta fechada. A sua luta não é contra o não que você recebeu do ser humano, da situação e do que as consequências das suas escolhas está fazendo você passar. Deus hoje, Ele está falando conosco. O Espírito Santo está dizendo. Nessa palavra o Senhor fala da armadura de Deus. Tudo que é de Deus é no Espírito, não é na carne. Tudo que vem de Deus, se você não estiver sendo uma pessoa espiritual em Deus, na verdade revelada de Deus para você, porque essa mesma palavra de Efésios 6, ela não vai ter o mesmo efeito na minha vida que tem na sua e vice-versa. Por quê? Nós estamos em lugares diferentes desse campo de batalha. Alguns, o campo de batalha é a mente, de traumas não vencidos, não sanados, não resolvidos. A pessoa,
ela trava uma batalha muito grande na mente. Aonde na mente ela mesma se derrota. Aonde na mente ela fecha as portas para a sabedoria de Deus entrar. No campo de batalha, a estima do homem, do ser humano, quando está baixa, ela não se faz acessível à sabedoria de Deus. Ela não se coloca acessível para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse primeiro campo de batalha, eu quero falar que é onde mais o inimigo tem trabalhado. Quantos feminicídios têm acontecido? Quantos crimes têm acontecido? Aonde é que começa? Aonde é que começa essa luta no espírito para que a pessoa venha materializar na sua vida? Começa na mente. A palavra do Senhor diz que o que contamina é o que sai. Mas se sai algo ruim é porque você está se alimentando de algo ruim. É porque você está andando ou está num lugar que tem pessoas que estão sendo usadas por esses principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você já se perguntou onde é que eles ficam? As pessoas dizem, algumas pessoas que eu já ouvi dizem, ficam lá embaixo. Não, queridos. Tem esse primeiro céu. No segundo céu da esfera celestial, na segunda camada, eles estão batalhando, onde eles guerreiam para que a tua bênção não desça, não passe, para que a resposta da sua oração não chegue. Mas de lá do alto do trono de Deus sai a ordem. Sai a ordem de Deus, dizendo para o anjo Miguel, o anjo Gabriel, arcanjos, virem guerrear para liberar aquilo que você tem pedido. Você consegue ver essa guerra? Não, a não ser que Deus abra a tua visão. Se você se aprofundar no jejum e na oração, você vai ver. Se você ler o livro de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, Deus vai te revelar em muitas visões. Mas tem coisas que dependem de você e de mim. Deus está falando hoje que estão vindo dias muito difíceis. Dias em que o ser humano não mensurou na mente, não mensurou, nem mesmo na carne, de sofrer os dias maus. A palavra do Senhor diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Deus já está avisando do dia mau. O que esse dia mau pode trazer? Eu garanto uma coisa, amados. Tudo que está acontecendo, que a natureza está revelando, que a palavra do Senhor está revelando, é para que nós venhamos nos revestir da palavra de Deus. Isso você não depende de ninguém para fazer. Você entra na presença de Deus e tem ligação direta com Deus. Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você se dobre na humildade, porque são esses que se humilham na presença de Deus que serão exaltados. Os humilhados que serão exaltados são estes que se ajoelham, põem o rosto no pó. E mesmo que ele saiba, é necessário que o seu posicionamento de soldado valente, revestido com a armadura de Deus no Espírito, se coloque numa posição de humildade aos pés do Senhor. Se for chorar, chore aos pés de Deus. Clame ao Espírito Santo da verdade. Deus não está falando sobre a religião. Deus não está falando sobre o lugar que você mora, sobre a situação que você está vivendo. Ele está falando que quando você dobrar os seus joelhos, colocar o rosto no pó, você está sendo blindado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas estão perdendo tanto tempo com coisas da carne que luta contra a carne e sangue e recebe de volta a resposta na carne. Quando você busca a armadura de Deus e se reveste em Deus, amados, o inferno,
enxerga, ele vê, ele sabe que você está revestido da armadura de Deus. Ninguém pode contra Deus. O Espírito Santo diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus decide mudar o seu cativeiro, mudar a sua história, mudar tudo na sua vida, é porque você se ajoelhou, se humilhou para Deus. Quantas vezes nós nos humilhamos por tão pouco? E nessa humilhação na carne, escute bem o que o Espírito Santo está falando. Nessa humilhação na carne, você vai ser cada vez mais humilhado. Quando você se coloca à mercê de uma pessoa, um ser humano, que é usado pelos príncipes das trevas. Deus quer abrir a sua visão hoje para que você não perca mais tempo, porque Deus não é culpado da sua bênção não ter chegado ainda. Mas Deus também diz que é no tempo dele, mas se você faz a tua parte, a parte de Deus está sempre pronta. Aquilo que você pede, só Deus pode te dar. Apocalipse 3 diz assim: ainda com pouca força, não negaste o meu nome. E diz também que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Deus decide, mediante a sua busca, te conceder um milagre, uma resposta que para a medicina, para o mundo, para a terra, para a ciência é impossível, só Ele tem a resposta, só Ele tem os segredos que a ciência até então tenta descobrir. Só Ele tem a chave da morte e da vida. O nosso Deus é um Deus vivo, Ele não está morto, é um Deus ressurreto. Jesus ressuscitou. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixou uma carta de amor que é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus está falando aqui conosco que nós só vamos conseguir resistir e entender a batalha que nós estamos passando mediante esse revestimento da armadura de Deus. Esse revestimento da armadura de Deus te proporciona, ainda que venha uma flecha na sua direção, ainda que venha algo que queira te machucar, usado por essas hostes espirituais da maldade, não vai te atingir, porque você vai se revestir da armadura espiritual de Deus. A armadura de Deus não é roupa, não é uma roupa que diz quem você é. A armadura de Deus espiritual, ela te blinda contra o inferno, contra as trevas, que muitas vezes você não vê. O levante vem do nada, a traição vem do nada, a calúnia e a contenda vem do nada. Ana, minha irmã, um beijo no coração, que bom que você está aqui, minha irmã. Que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus, minha irmã. Grande beijo no seu coração, minha irmã, Deus abençoe. Deus está falando aqui que muitas vezes foi ministrada essa palavra, mas você, no seu íntimo, não entendeu a profundidade desta palavra em Efésios 6, do 10 ao 18. Deus chamou os homens mais falhos, mais fracos, mais pecadores, mais incrédulos, para aprender o mistério espiritual, celestial de como ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Para sermos mais que vencedor em Cristo Jesus, nós temos que ter a responsabilidade. Você não entra num trabalho, num emprego e permanece nele se você não for responsável e cumprir as regras desse trabalho. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a direção. Aqui ele ainda fala, portanto, depois de tudo isso que eu lhe falei, no versículo 6, no capítulo 6, perdão, no versículo 13, ele diz assim, portanto, tomai. Deus não fala, eu vou tomar por vocês, eu vou vestir vocês, não. Portanto, tomai toda
A armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Deus já avisou antes. Ele vem avisando na boca dos profetas, porque sim, ainda tem profeta nessa terra. Os profetas que falam a verdade, que mostram a verdade e que avisam, porque Deus diz: abra a tua boca que eu vou encher do meu Espírito Santo e vou avisar aqueles que são meus para que se preparem para resistir nos dias maus. Tem como ir para uma frente de batalha, de guerra? Tem como? Nós estamos vendo aí essa guerra que agora completou um ano. Quantos soldados morreram nas batalhas? Porque o cansaço vem. A armadura de um soldado aqui na terra, quando está em batalha física contra a carne e sangue, ele combate o inimigo na carne e sangue. Ele combate tropas. Ele combate o carro de guerra. Ele combate as armas do inimigo até que ele se cansa. Porque não é fácil estar numa guerra. Ele se cansa e, de repente, ao cochilar e dormir, ele é pego de surpresa pelo inimigo. E as vestes que esses soldados da guerra em questão hoje, elas são físicas. Elas são feitas de um material que pode ser reprovado, sim, bem na frente do inimigo. Se a arma do inimigo for mais potente, a ameaça para carne e sangue é maior. Agora, quando nós entendemos a profundidade dessa palavra, em saber que essa armadura é tão espiritual que ela vai combater, ela vai combater principados, potestades, príncipes das trevas deste século, ela vai combater e você resistindo junto. Essa armadura, ela é reluzente. Quando você é revestido pela armadura de Deus, quem faz parte dessa hoste da maldade vai ver que você está coberto pela armadura espiritual de Deus. Quantas vezes o levante vem de onde você menos espera? Naquele momento você vai olhar para a afronta que está se apresentando como carne e sangue e você vai se lembrar do que Deus falou aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que você possa resistir essa afronta que está vindo em palavras, atitudes, situações. E havendo feito tudo isso que o Senhor está nos falando aqui, nós temos que ficar firmes, porque nós estamos em guerra espiritual, travada. As coisas estão acontecendo e os demônios, as hostes espirituais, os príncipes das trevas deste século, principados, potestades, assim como os anjos têm hierarquia, os demônios também têm hierarquia, daqueles que são enviados para guerras menores e aqueles que são enviados para guerras maiores, mas eles são nossos inimigos, porque a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus, recebemos a armadura espiritual de Deus, eles vão saber de que lado nós estamos. Só que a armadura espiritual de Deus, ela combate quando você se coloca firme em Deus. Eu sei que dói essa palavra que você ouve. Eu sei que dói essa afronta. Eu sei que dói o que você fica sabendo e você não pode nem se defender. Eu sei que dói a situação que muitas vezes você está sorrindo. Você apresenta um sorriso que vem da força de Deus na sua vida para te fazer ficar firme. Mas só Deus sabe que muitas vezes você quer parar, desistir, arrancar a armadura espiritual, desistir e colocar um fim em tudo. Mas o Senhor está falando não.
No versículo 14, ele ainda diz assim: estai, pois, firmes. Como é que você consegue ficar firme? Ele está dando aqui a direção. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Essa verdade que quem for contender com a verdade vai ser traído por mentiras de Satanás, de todo esse principado que se apresenta no mundo espiritual. Você tem que cingir os teus lombos, primeiramente aqui Deus está falando com a verdade. Depois você vai vestir a couraça da justiça. Porque contra a justiça, nem mesmo na justiça da terra que é falha, é cega, pode ser aprovado mediante a justiça de Deus. Lembrando que essa armadura é espiritual, portanto, essa justiça vem do Espírito de Deus. E Deus, ele não deixa essa humilhação que você está passando aí sem resposta de dupla honra. Não. Deus é Deus de detalhe. E ele diz mais aqui: depois que você cingiu seus lombos, filho, filha, com a verdade, vestir a couraça da justiça, você vai calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Aquele que não tem paz perto de você, ele não está liberto, não está liberta. Aquele que não consegue ter paz perto de você, se você está na presença de Deus, buscando a Deus, você nota quando a sua presença incomoda. Sabe por quê? Luz e trevas não têm como andar junto. E veja bem, aonde você for, tem em você uma essência espiritual. Que essa questão do versículo 12 de Efésios 6 vai reconhecer aonde você for, por onde você passar. E às vezes você fala, mas acontece tudo comigo. Glórias a Deus, porque é em você que está a armadura espiritual de Deus e que incomoda as trevas. Então o Senhor está dando a direção. Você vai calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Will, meu irmão, Deus te abençoe, obrigada por estar aqui, que Deus abençoe você e a sua filha e tudo que você fizer, meu irmão, seja próspero, abençoado por Deus em nome de Jesus. Pastor Fábio, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Não tem como agradar a Deus em tudo que você for fazer, em tudo. Você vai pedir para quem a sua vitória? Você vai pedir para quem para ser blindado mediante aquilo que os seus olhos carnais não veem? Deus hoje está abrindo a sua visão de águia. Por quê? Patamares maiores Ele quer te levar. Patamares maiores Ele vai te colocar, mas Ele está te preparando no agora. Porque sem essa armadura espiritual você fica vulnerável ao inimigo, que não é esse que você vê na tua frente. Deus está dando direção para que você possa resistir nos dias maus. Os dias maus estão acontecendo em toda a esfera da terra. Em países afora que você vê, aonde Veneza, cadê a água da Veneza? Cadê a água desse lugar? E aonde não tinha, está sobrepondo. Tsunamis, terremotos, maremotos. Nós estamos vivenciando diante dos nossos olhos carnais, porque Deus abrindo a sua visão espiritual, você vai entender que até a natureza, os animais estão avisando de que algo está para acontecer. E vai acontecer. Tudo na Bíblia, tudo que foi escrito, palavra por palavra, aconteceu, foi vivenciado e está falando conosco aqui. Quantos passaram pelo processo de Jó, de Ana? Quantos passam pelo processo dos profetas de ter que profetizar no vale que você está passando, quando é só você e Deus ainda fala assim, profetiza sobre esse vale de ossos secos que você está vendo na sua vida, profetiza. O que você quer receber? O que você acha que está faltando na sua vida? Não tem ninguém que vai profetizar dentro da sua casa, é você. Não tem ninguém que vai se posicionar
Nós, por exemplo, nós temos filhos, nós temos que nos ajoelhar e buscar por eles. Não é a tua religião que vai ajoelhar, é o seu coração pedindo por aquele ou aquela que você ama. E para quem você está ajoelhando, que é o próprio Deus, vai te ouvir, até mesmo antes de você pensar em ajoelhar, ele já sabe o que você vai falar. Deus está falando que é urgente esse revestimento espiritual. Queridos, religiões cristãs e não cristãs estão recebendo o avivamento do Espírito Santo da verdade. Sabe o que é isso? Pode ser que antes da porta da graça se fechar, para você e para mim seja o último avivamento que nós vamos ver. Nós somos remanescentes. Deus está dando a direção hoje aqui para nós, nessa palavra revelada em Efésios capítulo 6. Eu vou ler novamente aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Você tem que se cingir, se ungir, se preparar com a verdade. Quando você conta uma mentira para alguém, pode passar um dia, um mês. Obrigada, Will. Deus te abençoe muitíssimo, meu irmão. Obrigada, viu, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe muitíssimo você e a tua casa, meu irmão. Quando você tem a verdade, a justiça, pode se levantar a mentira que se levantar. Podem falar o que quiser de você. Podem te apontar, te julgar, achar que sabem quem é você, o que você faz e como você vive. Mas se você se revestiu com a verdade e com a couraça da justiça, a sua armadura está quase pronta. Depois você vai calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Da paz. Quantos vêm na sua direção em nome de guerra, em nome de afrontas, palavras que são difíceis, porque o homem muitas vezes se alegra na situação difícil do outro, mas quando ele está vivendo um momento bom, que passou pelo processo e está vivendo o propósito, não consegue se alegrar com seu irmão, não consegue ser feliz e dizer: eu estou feliz por você, eu estou feliz que você está chegando no patamar que Deus quer te colocar. Somente pessoas maduras, espiritualmente falando, tá? Pessoas maduras, espiritualmente falando, que sabem que dessa terra não se leva nada, vai conseguir olhar você com olhos espirituais. E quando essa águia olhar você com olhos espirituais, ela vai visualizar o seu revestimento da armadura espiritual em Deus. Depois o Senhor nos diz mais aqui no versículo 16, tomando sobretudo, além da verdade, da justiça, dos pés na preparação do evangelho da paz, você vai tomar sobretudo o escudo da fé. Porque muitas vezes você está ali pronto para a batalha, para a guerra, mas você não crê nem em si mesmo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é fundamental, porque você vai para um campo de batalha, você vai para a guerra, você vai assumir um chamado, você vai assumir um emprego, você vai assumir uma profissão ou um projeto que Deus está permitindo que você assuma. Mas se você não tiver fé, você não vai saber usar a verdade, a justiça. Você não vai saber entender o evangelho que está sendo preparado, que o Espírito Santo revela para nós hoje. Por isso que o Senhor fala na palavra, tomando sobretudo o escudo da fé. Porque o escudo vai abater a incredulidade, vai abater o medo, vai abater a insegurança, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não mereço. O escudo da fé vai bater no escudo e vai cair no chão. Tudo que vier na sua direção pelo escudo da fé não vai prosperar. Isaías 54, 17. Toda ferramenta forjada contra um servo de Deus não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo será condenada. Essa é uma das flechas de Satanás que vem e bate no escudo da sua fé em Deus. E a palavra do Senhor diz mais aqui, com o qual, esse escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos, não é 50%, não é um pouco mais, um pouco menos, todos os dardos inflamados do maligno. Quantas setas você pega, porque a inveja, ela vem com um sorriso, a inveja vem com um semblante triste, um semblante até de ódio, ira. Quando alguém te olha, tem pessoas que conseguem disfarçar, tem pessoas que conseguem manipular a si próprio para não mostrar o que está dentro do coração, mas Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor está falando aqui, você vai conseguir, porque o Senhor não fala, eu vou fazer. Ele está falando aqui, com o qual podereis, vocês vão apagar todos os dardos inflamados do maligno mediante a fé, mediante o posicionamento de tomar posse da verdade, da justiça, do evangelho e da paz. Você e eu temos autoridade para repreender setas, dardos inflamados. Muitas vezes nós sentimos uma fadiga tão grande que não entendemos de onde vem, é do mundo espiritual. Por isso que o Senhor está falando aqui. Você tem passado por tantos lugares, vivenciado tantas situações, você tem conhecido tantas pessoas, mas você não sabe que quando você passa por alguém, você deixa algo do que você tem em ti e você recebe também algo do que tem na vida da outra pessoa. Então Deus está falando, você tem autoridade para decretar, profetizar e determinar que você não vai sofrer com essa fadiga espiritual, porque tem cansaço que não é físico, não. Você dorme a noite toda ou dorme um pouco, você acorda como se você não tivesse dormido nada. Depois o Senhor diz aqui, para você apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos que vêm na nossa direção, eles são inflamados. Assim como nós temos os frutos do Espírito Santo, essas flechas, esses dardos inflamados, eles vêm com ira, com ódio, com inveja, com a soberba, com a arrogância. Tem lugar para todos, o sol nasce para todos, mas quantos estão se degladiando pelo lugar do outro, pelo sapato do outro, quando nem sabe, na verdade, se tem condições de calçar? Porque eu sei que eu não suportaria passar o que você já passou, e você não suportaria passar o processo que eu passo, que eu estou passando. Mas o que é seu, o que é meu, ninguém pode pegar um pelo outro. Por isso que a palavra é bem clara. Versículo 17, tomai, você, tomai também. Deus está agregando, potencializando a sua armadura espiritual. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio inimigo, algumas vezes que eu vi, quando ele se manifestou, ele deixou um recado para uma igreja aqui da minha cidade, que ele disse assim, que os crentes, porque o inimigo ele é crente, ele crê, porque ele veio do céu. Ele estava ao lado de Deus, braço direito de Deus. Ele estava mediante a todas as hierarquias dos anjos. Ele sabe como é o céu. Ele sabe quem é Deus. Então, ele disse à igreja, vocês não sabem que a única coisa que eles não suportam, que Satanás não pode, é com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus, carmesim derramado na cruz do Calvário por você e por mim, e com o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o Senhor está falando aqui, toma também o capacete da salvação, blinda os seus pensamentos, blinda o seu consciente. Existem mensagens subliminares que estão atravessando o seu consciente, atingindo o seu subconsciente, que está subornando as suas ações, subornando a sua razão espiritual e te faz fazer coisas que você não quer fazer. O capacete da salvação é importante e a espada do Espírito. Você vai empunhar a espada do Espírito
que é a palavra de Deus, e você está sendo blindado. O inimigo não pode com a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele não ficou batendo papinho com Satanás. Ele repreendeu Satanás na palavra. Lembrando que o inimigo também usou a palavra para tentar Jesus. Muitas vezes você vai ser tentado no lugar que você está buscando se firmar. Se você está se firmando no homem, na profissão, nos bens da terra, escute, você é passível de erro. Nós somos seres humanos, estamos nessa terra e a terra jaz do maligno. Então Deus está dando a direção porque os dias maus estão chegando, queridos. Os dias maus estão chegando, Deus está avisando. Pare agora, independente de qualquer coisa. Nós ainda temos acesso à Bíblia. Deus não quer saber o nome da placa da tua igreja. Deus não está preocupado com o que você está recebendo como crença. Você não pode ficar apenas no lugar de crente, em crer. Crer na ciência, crer na medicina, crer no sistema político. Crer, nós acreditamos. Mas você entender como águia, Deus abrir a tua visão, você começar a voar em lugares altos e entender que há momentos que para se alimentar você tem que descer. Chegou o momento de você se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero tomar posse desse revestimento da armadura de Deus, da tua armadura espiritualmente falando. A palavra de Deus, ela não pode ficar só aberta, como muitas casas têm os Salmos 91 aberto. Não, você pode ler. Você pode colocar aí no teu celular para ouvir e juntamente com o que você está ouvindo, você falar e verbalizar dentro da sua casa. Antes de você entrar para uma missão, um trabalho, um passeio, uma viagem, você vai orar para que Deus coloque o anjo na sua frente, para tirar do seu caminho todo impedimento, barreira, situações que tem conseguido ou já conseguiu destruir algumas áreas da sua vida, porque é isso que ele faz. Os dardos inflamados vêm para esmorecer a nossa fé. Os dardos inflamados vêm para atingir aquilo que nós mais amamos. Mas se você é revestido da armadura de Deus, aonde você passar, vão saber que espiritualmente você está blindado por Deus. E você, como pai, mãe, ministro da palavra de Deus, você que está à frente como líder, acima de você tem um general de guerra. É com esse que você tem que falar. A patente máxima espiritual que vai te dar cobertura para situações que você não sabe que pode vir a acontecer. Um soldado que tem medo, que não aguenta com o peso da arma, nem do coturno, nem do colete, nem do capacete. Ele não vai conseguir se mover para guerrear, para batalhar. Por isso que essa armadura espiritual é tão importante, porque você está lutando contra o que você muitas vezes não está vendo. Quando você fala: Deus, a minha casa pertence a ti. Guarda a saída e a chegada dos meus filhos, da minha filha, do meu filho. Guarda a saída e a chegada do meu esposo, da minha esposa. Quando você ora por alguém, Deus, ele está vendo o teu posicionamento. Aonde você for, você está com a armadura de Deus. E Deus diz mais aqui: depois que você fizer toda essa trajetória na presença de Deus, se revestindo espiritualmente da armadura de Deus, diz aqui: orando em todo tempo. Como é que você vai orar em todo tempo? Tem um momento que você ajoelha no seu quarto, fecha a porta do quarto, ajoelha e ora. Mas depois você tem que sair para os seus afazeres, cumprir a sua agenda, atender seus filhos, atender sua casa, seu ministério, a sua profissão. Você vai estar conectado em pensamento. Eu sou de Deus, eu tenho Deus, Deus me blinda com a palavra dele de Efésios 6. Ali você não tem como ler Efésios todo, o capítulo 6 todo. Mas só de você falar: está sobre mim a palavra de Deus, de Efésios 6, eu sou blindada com a armadura de Deus. Eu sou blindado com Salmos 91. O inimigo sabe da palavra. Ele sabe.
ele pegou a palavra e tentou Jesus. Às vezes o inimigo coloca dúvidas em você dentro da palavra de Deus. Ah, mas será que foi Deus mesmo? Será que foi o homem que escreveu essa palavra? Mas foi o homem que determinou, mandou, permitiu e fez com que Jesus viesse no ventre de Maria? Por 33 anos andasse sobre a terra, sendo o exemplo de tudo e para tudo e por tudo na nossa vida? Que se você seguir o exemplo de Jesus, você não vai ser frustrado, você não vai ser frustrada. Não foi o homem que ensinou e mostrou e abriu o céu para Estevão. Antes dele morrer por escolher a Deus, Deus abriu o céu e mostrou para ele a sua glória. Não foi o homem que libertou aquela mulher que estava cheia de demônios, legiões. O endemoniado de Gadareno, o menino lunático que se jogava no fogo, na água. Não foi o homem que chamou um assassino de cristãos e mudou o nome dele. Mudou uma letrinha do nome que fez toda a diferença. Não é a letra, não é o homem, é o próprio Deus. Deus está falando aqui que você não é comum, você não é aqueles animais de voo que só ficam olhando para baixo, comendo o que está ali na terra. Não, você é águia, meu irmão, você é águia, minha irmã. E você tem que agir como tal. Quem tenta sobrepujar e derrubar a águia é um corvo. Mas o corvo só vai até um determinado ponto da altitude, porque ele não aguenta, o pulmão dele não é preparado para voar na altura que a águia voa. E o corvo se incomoda com a águia, quer ver a águia no chão e voando em lugares baixos como ele voa. Deus está falando aqui que o seu posicionamento vai determinar o teu sucesso ou não. Tem pessoas que eles teimam em não querer entender o que o Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Tem pessoas que olham para você e acham que o teu sucesso aconteceu assim, do nada. Só enxergou agora o seu momento. Enxergou agora que Deus entregou o propósito na sua mão. E lembra-se lá atrás, quando você estava num processo difícil, quem foram aqueles que se levantaram para te ajudar? E quem foram aqueles que se levantaram para te derrubar? Sabe por quê que tentam te derrubar, tentam te difamar? Porque sabe que você é uma águia. Se incomodam com o seu voo, se incomodam com a sua visão de águia, se incomodam porque você vai nos lugares mais altos para se renovar com Deus. Porque a águia, para renovar o bico, as penas, as unhas, as garras, ela vai para o lugar mais alto que ela pode. Também para morrer, a águia vai para o lugar mais alto. Ninguém vê uma águia morta se não for abatida. Ela morre nos lugares altos. Deus te chamou para estar em lugares altos. Você não é cauda, você é cabeça. Mas você fica agindo como cauda. Você vai na conversa dos outros, no caminho dos outros. O outro faz, está tudo normal, todo mundo aceita, eu vou fazer também. Só que você não é comum, você não é igual. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Em você, Deus está colocando a visão de águia. Escute. Como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. Orando em todo o tempo com toda oração. Toda oração. Oração em pensamento, oração em silêncio. Oração quando você lê a palavra, você está orando a palavra de Deus. E o Espírito Santo pega as suas palavras, os seus pensamentos, a palavra que você está lendo e leva no trono de Deus. Mas toda oração e súplica no Espírito. Qual Espírito? Porque nessa palavra nós estamos falando dos espíritos das trevas, que Deus determina e fala nome por nome. Principados, potestades,
príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. São vários espíritos e hierarquias diferentes de maldade. Mas aqui o Senhor está falando que você vai orar. Em todo tempo você vai clamar: Senhor, tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder na minha vida, na vida do meu filho, da minha filha, da minha geração, da minha vida. Você está no Espírito Santo da verdade. E vigiando, você tem que ter a visão de águia. Você tem que vigiar quando algo vier na tua direção. Levanta o escudo da fé. Levanta o escudo da fé. Se coloca de pé sobre os calçados espirituais que Deus te deu na preparação do Evangelho da Paz. Se coloca na posição de soldado com a armadura de Deus. Que seu inimigo você não vai precisar, dependendo da situação, nem guerrear. Ele mesmo vai bater em retirada, porque ele vai ver que com você ele não pode. Porque a sua armadura não é comum. A sua armadura, você só está com ela quando você se posiciona nela. Você só está com a armadura de Deus quando você se posiciona com essa armadura de Deus. Porque o seu inimigo vem pela esquerda, pela direita. Se você não vigiar, pode te pegar pelas costas. Quantas apunhaladas você já levou pelas costas? Quantas vezes você se decepcionou com alguém que você não esperava se decepcionar? Traição, mentira, engano. Isso acontece em todas as esferas. Mas essa armadura de Deus, ela vai contigo aonde você for, em todos os setores da sua vida. E não se preocupe se quem olha para você diz assim: você fala tanto, mas na sua vida não acontece. Você profetiza e acontece na vida das pessoas, mas e na sua? Tem gente que questiona o teu processo. Não entende nada. Nesse processo, você está sendo levantado por Deus para sustentar essa armadura de Deus, essa armadura espiritual. A pessoa que está superficial, vazia, na ilusão, ela não vai entender o poder de Deus sobre essa armadura espiritual. Mas o Senhor manda vigiar. Vigia com as palavras, vigia com quem você fala, o que você fala. Porque a sua vida, ela não pode ser aberta para qualquer pessoa. Jesus, ele foi para o deserto sozinho. Ele dormiu no chão, ele teve que lidar com escorpiões, cobras. Mas ali ele mostrou autoridade do decidir ser resiliente e vencer. Ao término de 40 dias, a parte humana de Jesus estava assim, com fome, se sentindo fraco. E o alimento dele veio do céu. Mas se Jesus não vigiasse, quando nós estamos com a carne sem alimento, você vai ficando mais fraco. Jesus estava fisicamente debilitado, sim. Debilitado. A parte humana de Jesus estava sim debilitado. Então Satanás se aproveita quando você está triste, quando você chora, quando você se sente fraco, quando você se decepciona. É aí que o inimigo tenta se aproximar, e se você não vigiar, você recebe como verdade uma mentira. Eu vou repetir: se você não vigiar, serva do Senhor, serva do Altíssimo, filhos do Deus vivo, se você não vigiar, você recebe uma mentira como verdade. Deus está mandando vigiar. Quando alguém chega para você para falar mal de alguém, corte por ali mesmo. Vigie, porque é o inimigo. É o inimigo que coloca situações para você ser enredada numa mentira. Você não está dentro da casa dessa pessoa para saber o que ela vive. Você não está na pele dessa pessoa para saber pelo que ela já passou, o que ela perdeu, o que o inimigo tirou de saúde, tempo. O inimigo quis agregar
como uma roupa humana pesada. Não é armadura, é roupa mesmo, jugo pesado do ser humano que o inimigo vai sobrecarregando de desilusões, traumas, perdas, falta, escassez. Aí, se você não vigiar, não tiver fé, não se revestir espiritualmente falando, você vai ser um alvo fácil do seu inimigo. Imagina que você está numa guerra travada, num campo de batalha. Quem já assistiu filme de guerra sabe como é. Você não consegue ver nada na tua frente a não ser fumaça, fogo, bomba, granada vindo na sua direção, porque é em você que o inimigo joga, é você que o inimigo quer parar, é você que o inimigo está tentando barrar os passos. O inimigo já viu que você é um forte soldado, uma forte soldada. Mas entenda uma coisa, um mistério muito forte que o Espírito Santo está falando aqui. Os soldados, eles não ficam num lugar só. Eles são espalhados em lugares estratégicos. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, está ficando mais escasso. Por quê? Porque cada um, de repente, um fala assim, eu quero estar na linha de frente. Eu quero estar na linha de frente. Blas, beijo no seu coração, meu irmão querido. Saudade de vocês, viu? Deus abençoe, meu irmão. Nós estamos, às vezes, no nosso lugar, que Deus nos coloca ali, porque você tem que pelejar, ser revestido com a armadura espiritual onde você está. Deus, o general de guerra, é que vai mudar você de lugar e de patamar. Quando Ele vê que você suporta e aguenta carregar essa armadura espiritual para saber lidar com o levante, a afronta, porque o inimigo ele vem com espírito de divisão. Ele vem com calúnia, contenda, difamação, traição, divórcio, adultério, escassez, celeiro vazio. Nós somos atacados no espírito para debilitar a carne. Mas se você está revestido espiritualmente com a armadura de Deus, você vai ter visão espiritual. Gratidão, Tony, Deus te abençoe muitíssimo, multiplique na tua vida, meu irmão querido. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. O Senhor está nos avisando, dias ruins estão chegando, dias maus estão vindo. E nós não somos diferentes. O Senhor Jesus morreu por todos. O Senhor Jesus morreu por você, pela sua mãe que você ama, pelo seu pai, pelo seu parente, pela sua vida. Por que você se desfaz dessa maneira, dizendo, eu não sou digno, eu não sou digna? Por que você acha que o Senhor não está se importando com a dor que você está sentindo? Ele tanto está se importando que Ele quer fazer de você mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas a nossa parte está em Efésios 6, do 10 ao 20. Se você não tomar posse, se você não resistir, se você não cingir os teus lombos, se você não calçar o sapato, se você não se revestir espiritualmente, a sua carne, ela é debilitada. Na primeira, segunda, terceira afronta, você vai se sentir mal, fraco. Por quê? A opinião alheia que aponta o seu processo e julga quando você recebe o propósito, a vitória para viver o melhor de Deus, essa pessoa não está preparada para ir em batalha alguma, não consegue nem com a batalha dela mesma. Nós precisamos estar firmados naquilo que realmente, verdadeiramente está acontecendo. A armadura de Deus, espiritualmente falando, é tão importante. Daniel não suportou a presença do anjo quando estava falando com ele, o anjo do Senhor. Ele caiu. Tamanha a presença, a glória de Deus. Assim também é com você e comigo. Essa armadura de Deus também nos blinda. A glória de Deus é tão grande, amados. Tão grande. Quando você está orando, com toda oração e súplica, e o Espírito Santo se aproxima, você sente uma brisa leve. Você sente o Espírito Santo acalentar o seu coração, porque o Espírito Santo traz paz. Mediante o que aconteceu contigo hoje, ontem, há anos atrás.
O Espírito Santo veio hoje, aqui e agora, acalentar o seu coração. O Espírito Santo veio te dar um sono reparador. Há quanto tempo você não consegue dormir direito? Você se cobra tanto, mas se você se revestir da armadura de Deus, você está preparado com o general de guerra na sua frente, porque ele peleja as nossas guerras, mas as batalhas nós temos que travar. Por isso vem o revestimento espiritual. Terminando aqui o Efésios 6, diz assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Deus está te blindando, porque os dias maus que vão acontecer aqui, também acontece aí. As afrontas que você está passando, de repente eu ainda vou passar, ou eu já passei, ou de repente também estou passando. Mas nós estamos aqui falando da palavra de Deus, com autoridade em Deus, porque Ele sabe o quanto você tem pedido mudança na sua vida, o quanto você ora por um filho, uma filha, netos, a sua posteridade. Você pede para que quando você não estiver mais aqui, que eles sejam visitados, alcançados, blindados por Deus, mas isso vai depender do seu posicionamento agora. Assim como tem pessoas que dependem de você, você é totalmente dependente de Deus. Deus não escolhe os perfeitos, até porque perfeitos não existem aqui na terra, não. Perfeição só no céu. Deus está falando que Ele tem o que você precisa. Ele vai preencher lacunas vazias. Aonde está a lacuna vazia na sua vida? Na vida espiritual? Você não entendeu ainda para o que você foi chamado? Por que você está passando por determinados lugares? Conhecendo determinadas pessoas? É estratégia de Deus para te fazer crescer. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, você vai conseguir lidar melhor com aquilo que vem contra você, a sua carne e sangue. Porque o inimigo, ele materializa a afronta através de uma pessoa que você gosta, que você ama. Ele tenta tocar naquilo que mais é precioso para você. Mas se você está blindado com a armadura de Deus, você com autoridade, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, sem exceção. Deus está falando aqui que o seu posicionamento pode salvar a tua casa, a tua família, aquele que ainda não entendeu para o que foi chamado, por que nasceu. Porque sim, Deus permitiu você nascer, mas antes de você vir, o propósito já existia. E Deus chamou você, soldada, para cumprir esse propósito. Queridos, eu quero pedir perdão aqui, porque a tela para você está aparecendo, o som para você está aparecendo. Se alguém puder me responder, porque para mim ficou tudo escuro aqui. Vocês estão ouvindo a minha voz? Aleluia, glória a Deus. Obrigada, minha irmã. Só um minutinho, deixa eu mexer aqui. Que é alguma coisa que eu mexi provavelmente e saiu. Só um minuto. Nós já vamos orar. Eu gostaria de convidar você a pegar o seu copo com água. Bom, tá escuro aqui, eu não estou conseguindo ver, mas se vocês estão me ouvindo, nós vamos orar. Eu peço que você, meu irmão, minha irmã, pegue o teu copo com água. Sabe essa pessoa que mora longe de você? Sabe esse filho, essa filha que já está numa idade que está se tornando independente ou já se tornou independente e você não sabe o que fazer? Agora voltou. Obrigada, minha irmã Ana. Obrigada. Deus sabe que a sua mão alcança até um determinado limite.
Ele sabe também até onde você suporta a afronta, a dor, a decepção com pessoas, dentro da sua casa, que não é do jeito que você gostaria que fosse. Ele sabe que a sua mão não consegue mudar, mas faça a tua parte, que é se revestir, que o Senhor vai te dando vitória a cada patamar das batalhas que você travar. Lembrando que esse general que está na nossa frente, ele não perde batalhas, ele não perde guerras. Esse general de guerra, ele muda o coração endurecido, ele muda o incrédulo, ele liberta aquele que está cativo de vícios, ele liberta você do cativeiro, ele muda a tua história. Mas não adianta ele tirar você do cativeiro e você sair no campo de batalha sem a armadura, sem a arma, sem estar preparado para lidar com seu inimigo, porque o inimigo, ele vai se apresentar de todos os lugares, de diversas formas, aonde ele conseguir se materializar. Mas como você é blindado e revestido com a armadura de Deus, que é uma armadura espiritual, você tem autoridade para apagar. Versículo 16 do capítulo 6 de Efésios. Você tem autoridade concedida por Deus e pelo seu posicionamento de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E isso eu digo na sua vida, na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que o seu joelho se dobra diante de Deus e pede, clama. Deus alcança, porque você não pode ir lá, você não pode estar lá. Quando o seu filho, a sua filha sai para a faculdade, sai para um lazer, você pede, Deus, guarda a saída e a chegada. Reveste meu filho, minha filha com a tua armadura. Ainda que ela não saiba, ele não saiba se revestir, mas pela minha fé, pela minha autoridade de gerar essa vida, eu peço que o Senhor venha revestir meus filhos, a minha casa. O momento mais difícil que você passa, Deus, você já percebeu que Deus fica em silêncio? Sabe por que Deus fica em silêncio quando você está passando por uma situação e você clama e você fala, Deus, o Senhor não me responde? Quando Deus silencia, Ele quer que você pare, analise, respire fundo e veja com olhos espirituais. Deus não quer que você, águia, fique numa visão limitada, como os pássaros, pardais, pombos e por aí vai. Você foi chamado para alçar voos muito altos. E para você voar muito alto, nos lugares mais altos, você tem que aprender a estar lá no alto e descer também para se alimentar. Ou seja, se alimentar da palavra, se blindar com a palavra de Deus, com a armadura de Deus, para depois você voar lá em cima. E não cair porque não foi fortalecido as suas asas, o pulmão, não pegou estratégia de voo, porque a águia sabe a posição da asa que ela tem que fazer, da cabeça dela para ela poder subir um pouco mais. Você abaixa a sua cabeça para se humilhar para Deus. Você se humilha para Deus. Os humilhados que serão exaltados são estes que, mediante uma humilhação, a um momento difícil, põe o rosto no pó e ajoelha para Deus. Deus está ensinando a todo coração cristão como suportar, resistir os dias maus. E nós vamos precisar muito mais dessa força, da palavra de Deus, da armadura de Deus sobre nós, porque dias difíceis estão por vir. Não pense que mesmo que você escolha o lado mais fácil, o lugar mais fácil, que você tente se esconder numa situação que seja boa para você, isso não vai te isentar da sua responsabilidade, tanto na porta larga quanto na estreita. E novamente o Espírito Santo diz, até quem está na porta larga está sentindo que a situação, o tempo, as coisas estão mudando e tudo está ficando difícil, estreito, já preparando a todos nós para os dias maus. Dias sim, de escuridão.
E não espere crer só quando você ver acontecendo. Se prepare, seja virgens prudentes. Você, quando vai sair para uma apresentação de trabalho, de negócio, você não se prepara? Você não lê, você não estuda o projeto para você poder passar para alguém? Assim você tem uma bagagem tão boa. Você tem créditos com Deus lá no céu, de oração, de jejum, de renúncia. E aí você esquece. Você quer se colocar como cauda. Você se entrega para uma palavra de uma pessoa que diz, olha, você não pode, você não vai chegar lá. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque a palavra desse meu Pai, que não me deixa órfão nessa terra, diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, de onde vem a tua força? De Deus. De onde vem a moeda que vai te sustentar? Do banco do céu. Não é do tesouro nacional, é do tesouro celestial. Deus não depende do momento que você vive no seu país, na sua casa. Ele não depende de nada nem de ninguém. Isso, minha irmã, determina, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A sua boca, ela tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Então, Deus fala, vigia com o que sai da tua boca, porque é o que sai que contamina. Quando você machuca uma alma pela qual Jesus morreu na cruz, o próprio Jesus vai cobrar de você. Porque o silêncio vale ouro. Aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma. Você não sabe o que está acontecendo na casa do seu irmão, da sua irmã. Não julgue pelos teus olhos. Perdão, queridos. Não julgue pela sua visão. Não julgue pelo que você ouviu. Não julgue pelo que você pensa que acha que sabe. Não. Se você não puder estender a mão para abençoar, não levanta a sua mão para bater e derrubar. Se você não pode abrir a sua boca para abençoar e dizer, olha, estou feliz por você, pela sua vida, pelas suas conquistas, fique calado, fique calada. Vou falar novamente, a águia, ela vai para o lugar mais alto e ela vai sozinha. Às vezes você está passando um processo que quem está em volta, quem te conhece, o teu ciclo de amigos, irmãos, não vai entender o seu afastamento, mas você está precisando ser renovado, renovada. E só se consegue isso se separando no lugar mais alto, perto de Deus, com Deus, na onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Amados, você que não assistiu, assista novamente essa live e receba de Deus, porque eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu estou ministrando na direção do Espírito Santo, mas eu estou recebendo também. Cada dia nós aprendemos um mistério novo do Evangelho. O Evangelho que está na sua mão, que é a Bíblia, vai ser retirado, mas o que está no seu espírito não tem como ninguém tirar. E eu te convido a orar agora. Pega a fotografia dessa pessoa que você ama, que você quer bem. Se você não tem nada dela aí, fotografia, você vai apresentar esse nome para Deus. Eu vou orar com a água. É uma simples água, mas agora o Senhor Jesus vai tocar nessa água. Talvez aonde você não está conseguindo ir ao médico, você não está conseguindo parar de chorar, você não está conseguindo tirar a tristeza do coração, mas nesse exato momento, o Senhor vai tocar nessa água. E quando você tomar, meu irmão e minha irmã, eu não posso nada, sou pó e cinza, mas o Deus pela qual nós estamos aqui, o Espírito Santo da verdade, que nos dá a cobertura da palavra de Deus, que está nos revestindo de Efésios 6, da armadura de Deus, vai tocar nessa água. Vai tocar nessa fotografia, vai tocar nessas peças de roupa. Essa causa na justiça, essa aposentadoria, essa enfermidade que não te pertence. Se você agir com a tua fé, unida com a minha fé, você vai receber a tua vitória agora, em nome de Jesus.
Pegue lá o teu copo com água. Amados, compartilhe essa live, nós já estamos no final dela. Mas aqui está uma palavra ministrada, revelada pelo Espírito Santo, que você pode ouvir todos os dias, se quiser. E todos os dias Deus vai falar de maneira diferente contigo. Medite na palavra de Deus. Clame a presença do Espírito Santo. Peça a Deus que envie os anjos, dê ordem aos anjos ao teu respeito. Vamos orar? Já estou com a minha água aqui. Aleluia, meu Deus. Pai querido, Jesus, Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, eu já quero agradecer, meu Deus, por esses momentos que nós passamos na Tua santa presença. Senhor, eu quero agradecer pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua misericórdia, porque todos os dias o Senhor, pela Sua misericórdia, nos ensina, nos alenta, nos traz para o caminho de novo, nos faz entender quem somos para o Senhor. E quem é o Senhor, aonde o Senhor está, nosso Deus poderoso, na nossa vida. Pai, tem pessoas aqui que estão hoje tristes, foram machucadas no físico, no psicológico, na alma. E o Senhor está falando que o Senhor concedeu autoridade mediante o posicionamento para essa águia voar em lugares altos. Tomar posse da posição dela, que é lugares altos, não baixo. Somente descemos para nos alimentar, para falar contigo. Deus, alcança essa casa. Entra, Senhor, entra por esse portão com os teus anjos. Entra, meu Deus, nessa sala, nesse corredor, nesse quarto dos fundos, nessa varanda, nesse banheiro, nessa cozinha, nesse corredor, nesse quarto da esquerda, da direita, no banheiro, na sala, no outro quarto, nessa parte de cima e de baixo da casa. Visita essa rua, esse bairro, essa cidade, esse estado e esse país. O Senhor está nos falando que vai nos guardar se nós resistirmos nos dias maus. Estamos aqui para fazer, Senhor, a Tua vontade. Pai, eu apresento essa água, Pai, que eu sei que o Senhor está tocando agora. Espírito Santo da verdade. Senhor, aqui tem pessoas que nem sabem o que está acometendo o organismo, que células estão se desenvolvendo, os glóbulos brancos e vermelhos, se eles estão equilibrados, porque o Senhor está me mostrando que hoje o Senhor está mudando situações de doenças terminais. O Senhor está derramando unção de cura, saúde redobrada, longevidade de vida, madres abertas, portas de emprego abertas, empresas que mesmo em tempos difíceis serão abertas pela Tua vontade, pela Tua permissão. Pessoas que estão traçando planos e projetos, o inimigo vem desanimar dizendo que não vai dar certo. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu Deus, visita todo cristão que está aqui se alimentando, Pai, da Tua voz, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, porque nós estamos sim orando no Espírito Santo, vigiando no Espírito Santo, vigiando todo o tempo, orando e vigiando. Pai, blinda a minha irmã e meu irmão. Blinda, Senhor, contra o homem sanguinário e violento, contra a capa de engano, de mentira, de traição, contra o acidente nas estradas, contra, Senhor, essas enchentes, os terremotos, maremotos. Blinda, Senhor, na saída e na chegada. Guarda, Senhor, o deitar e o levantar, porque Tu sondas os nossos pensamentos. Livra essa pessoa da arma de fogo, da bala perdida, da arma branca, do envenenamento, do suicídio, da desistência, da incredulidade. Guarda a viagem, Senhor. Quando essa pessoa for sair para viajar, guarda a viagem da minha irmã Ana. Guarda, Senhor, a saída, a estadia e o retorno. Coloca anjos, Senhor, na frente da condução pela qual ela vai pegar para viajar. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Pai. Os Teus escolhidos, Pai. Na terra, no mar, no ar. Blinda o Teu povo, nos reveste da armadura de Deus. Senhor, eu repreendo aqui, Pai, toda palavra de derrota, toda calúnia, contenda, difamação, mentira, traição,
capa de engano, a fofoca, o espírito de divisão. Eu repreendo, Senhor. Manda fogo santo e vai queimando todo o mal. Porque o Senhor está olhando cada coração, no oculto, profundo e escondido, onde ser humano nenhum consegue chegar. Limpa esse coração, Senhor, da ira, do medo, da angústia. Cura a depressão, cura o câncer, cura a diabetes. Cura, Senhor, doenças degenerativas, inflamatórias. Livra do vírus, bactérias, Senhor. Porque quando nós oramos e pedimos tudo que nós comemos, tudo que nós recebemos como vacina, medicamento, não vai nos fazer mal. Eu venho profetizar uma vida nova, mudança de cativeiro, tempos novos, cumprimento de promessas. Eu profetizo, Senhor, que chegou o tempo de cantar. Eu profetizo, meu Deus, que o Senhor está colocando nas mãos dessa pessoa, do meu irmão, da minha irmã, materializando a bênção, materializando o que tanto te pediu, orou e agora está acontecendo em nome de Jesus. Visita os hospitais, Senhor, todas as alas, todos os setores, os profissionais, medicamentos, os pacientes. Levanta, Senhor, o caído. Visita os presídios, assina o alvará de soltura. Levanta a tua igreja dentro desse lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Faz o impossível acontecer. Visita os orfanatos, asilos, que pessoas remanescentes sejam levantadas por ti para abençoar, Senhor. Abençoar aquele que precisa, que tem fome, sede, frio, que é estrangeiro, órfãos e viúvas. Nos capacita, Senhor, como abençoadores na terra. Porque quando o Senhor nos dá com abundância, é para dividirmos com aquele que não tem e que não pode. Traz o alimento físico e espiritual para esta casa, para esta família. Toca nesse celeiro, toca nesse gás, toca nesse carro, toca nessa moto, toca nessa bicicleta, toca nesse avião. Porque aonde o teu servo, a tua serva estiver, Pai, não vai ter ação do inimigo. Eu repreendo todo mal, toda obra das trevas e nós já aceitamos, Pai, a unção de cura. Repreenda todo mal que vem na direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do ministério, dos projetos. E assim eu oro, Pai. Quando essa pessoa tomar dessa água, ela vai ser visitada no psicológico, na mente, no corpo, na alma, no físico e no espírito. Faz a tua obra, Senhor. Eis-nos aqui. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, a causa na justiça, tendo o decreto do seu martelo, decretando a vitória para quem está buscando. Toca no advogado, no juiz, destrava essa bênção no mundo espiritual que está querendo ser travada pelo inimigo. Destrava as vendas, destrava, Senhor, toca na pessoa que está ligada no seu caminho, minha irmã e meu irmão. Deus está tocando agora nessa pessoa que está sendo ponte de bênção para a sua vida. Deus está tocando agora e chegando onde você não pode chegar, tocando no seu filho, na sua filha, na sua saúde. Deus, quando essa pessoa tomar essa água, ela vai ser visitada por ti e vai receber o sobrenatural, o impossível, o prodígio e a maravilha, porque tudo isso vem de ti para nós. Assim eu oro, meu Deus, abençoando a todos aqui, sem exceção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém. Pode tomar sua água, meu irmão, minha irmã, com muita fé. Amém, amados. Quero agradecer a presença de todos que estão passando por aqui. Eu peço que vocês compartilhem, que vocês nos sigam lá no YouTube e que vocês compartilhem em todas as plataformas possíveis que vocês conseguirem. Faça a obra de missões, que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Beijo no coração e até a próxima live em nome de Jesus. Estaremos ali agora postando também nas outras plataformas para que outros irmãos queridos venham receber também. Amados, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Receba a tua bênção, a tua vitória, a chave, a resposta, o documento assinado por Deus. Aninha, vai em paz nessa viagem, porque Deus vai te guardar em todo o percurso, de ida, estadia e volta. Em nome de Jesus, minha irmã, um grande beijo no seu coração. Amo vocês em Cristo Jesus, todos vocês.
e que Deus abençoe um sono reparador, uma manhã maravilhosa, uma tarde maravilhosa e uma noite maravilhosa para todos vocês. Queridos, beijo no coração e até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom.